pensava assim, né? Nossa, qual o sentido, né, da minha vida? E não pode ser só isso, eu era empresária, era uma empresária de sucesso, tinha uma empresa, né, que já estava lá há 20 anos, tinha 10 funcionários, estava muito bem. E aí eu tinha esses sentimentos, eu chorava, assim, sentia um vazio, sabe? Então ter as coisas, né, eu posso falar por mim, naquele momento pra minha vida, não supria, né, o meu ser infinito. E eu não tinha nem consciência de tudo isso que eu tô trazendo agora pra vocês. Na minha vida, né, que foi o término do meu casamento, junto com uma falência, a falência dessa empresa que eu levei 20 anos pra construir, né? E eu perdi tudo, e eu fiquei numa miséria interna e externa muito grande. Fui eu que, assim, de uma certa forma, né, causei aquilo, mas de uma certa forma, hoje eu sei que foi. Porque se eu sou criadora da minha realidade, né, eu criei tudo aquilo pra mim. Então, eu criei tudo aquilo pra mim porque o que estava no meu inconsciente, e eu não sabia o que estava no meu inconsciente, estava governando a minha vida, né? Então, e assim, 5% só é consciente. Então, os 95%, se a gente não tiver clareza do que é, eles realmente, eles engolem a gente e a gente vai sendo simplesmente num automatismo, num piloto automático, sabe? Então, eu entrei nesse momento, né, numa dor bem grande. E fiquei lá 9 anos, nesse lugar de vítima, em grande sofrimento e criando mais problemas pra minha vida. Então me envolvi em relacionamentos que não eram saudáveis, né? E eu também não sabia porquê. E aí eu chorava, eu reclamava, e eu não entendia nada disso, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, e era muita dor, muito sofrimento. Então, eu me sentia muito incapaz, muito impotente, né? Como que eu ia recomeçar com as crianças pequenas, sem dinheiro, né? Sem apoio familiar, porque minha família toda é, né, uma família doente. Então, não tinha realmente, assim, né, aquela família mais perto, assim, pai, mãe, irmão, pra contar. E aí eu me via, né, completamente desamparada, com as crianças, né, sem dinheiro, sem trabalho. Nunca tinha trabalhado, assim, né, muitos anos trabalhando pra mim, então, né, eu não sabia nem como me recolocar no mercado de trabalho. Então foi muito desafiador e eu fiquei anos e anos. Só que antes disso tudo acontecer, eu tinha feito, né, assim, já um processo de querer, assim, me perguntar o que eu queria pra minha vida. E esse processo de me perguntar, ele veio num momento bem desafiador no meu casamento. E aí eu comecei a me questionar se eu tava feliz, se aquela vida, né, que eu vivia era o que eu queria. E aí eu comecei a ver que eu queria ter um outro trabalho, experimentar uma outra profissão, sabe? Me permitir experimentar algo diferente. E aí, lá, sei lá, 10, 11 anos atrás, eu fiz a minha primeira formação nesse mundo, né? Que foi, nesse momento, eu tinha minha empresa e eu tinha vivido a primeira dor, que foi o problema do meu casamento. Então, isso me fez buscar algo mais. Aí eu fui fazer outros cursos, entender um pouco mais da mente, né? E aí depois veio o término do meu casamento junto com a falência da minha empresa. Então, que foram os anos que eu passei 9 anos em completo lugar de abandono, de vítima, de tristeza, depressão, apatia, vontade de morrer e, né, tudo mais que vocês possam imaginar. Então, eu antes disso, eu tinha feito bastante sucesso, né, como coach, e eu dei muitas entrevistas na televisão, eu bombei, sabe, eu ia pra rádio, e, cara, eu fiz muita coisa incrível, eu criei muita coisa incrível. E aí, quando veio, né, a empresa falir, o meu casamento, né, terminou tudo junto, eu me vi sem chão, eu me vi, assim, sem alicerce, eu me vi sem nenhum amparo. E fiquei completamente perdida, né? Porque como eu não tinha, assim, uma família estruturada, pra mim, no meu casamento, né, era o alicerce. E quando aquilo se ruiu, e a minha empresa, né, eu me vi sem nada. Então, fiquei nesse tempo todo nesse lugar, né, de trauma e drama, que a gente chama em Access, que foi um lugar real, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Por isso, eu tô sempre estudando, tô sempre desenvolvendo coisas para ajudar as pessoas, porque eu sei quanto é desafiador estar nesse lugar. Então, eu fiquei nesse lugar durante anos e anos. E eu não queria nem pensar em voltar pra minha área, porque eu tava com muita dor, eu achava que eu não conseguia ajudar ninguém, eu não conseguia sair daquele lugar, como é que eu ia ajudar alguém? E aí eu fui vivendo, né, aí depois comecei a abrir um negócio dentro, assim, do que era possível pra mim, né, de trabalho, e pagando as contas, e isso aí passaram-se anos, né, e eu tava muito infeliz nesse trabalho, e tava ali, dormindo total, achando que a vida era aquilo, né, não tinha estado de consciência que hoje eu tenho, então eu tinha um pouco de conhecimento da parte humana, da mente e tal, mas não nessa profundidade, né. E aí então eu voltei para aquela vida que todo mundo vive, que ainda era pior, né? Que eu trabalhava para pagar as contas, para pagar boleto, não era feliz, né? Vivendo relações abusivas, muitas pessoas abusivas à minha volta, e eu não entendia por que aquilo, né? Então chegou um momento assim na minha vida, e nisso eu vivi muita dor nesses 9 anos, muita dor. Assim, não vou nem falar aqui, que não é o caso, mas num curso que eu tenho, né, de autoconhecimento, eu conto mais, porque é uma história bem longa e eu vou contando, porque é de 1 ano, né? A gente fica junto há 1 ano, então lá tem mais tempo para contar. E o que aconteceu? Eu então falei, chega, não aguento mais essa vida, tô mega infeliz. E aí essa segunda fase que tem 1 ano.
né? Então, há um ano atrás eu resolvi que eu queria mudar a minha vida, que eu não estava mais feliz e que eu não queria mais ficar naquele lugar. E eu lembro que, assim, eu pensava muito em não continuar a minha vida, eu achava que minha vida não tinha o menor sentido, né? Fora as coisas lá da minha infância e tal. Mas, assim, sabe, eu tinha uma sensação de que, cara, pra que tá aqui, sabe? Eu achava muito sofrido, pesado, ruim, não queria estar aqui, eu não via saída pra minha vida. E eu falava, cara, que Deus é esse, sabe? Que me deixa viver tanto sofrimento e tal. Então, assim, eu não tinha nenhum entendimento mesmo. E quando eu falei isso, eu lembro que eu fui pra janela, assim, da minha sala e falei isso, sabe? Deus é esse, sabe? Acho que Deus nem existe, porque se existisse, eu não tava vivendo tudo isso. E de lá pra cá, então, muitas coisas foram acontecendo, né, na minha vida. E através da sincronicidade, muitas coisas foram aparecendo. Então, eu comecei a estudar física quântica, né? Fui entendendo que eu criava a minha realidade, porque eu não tinha essa consciência também, né? Eu não entendia que existia um campo eletromagnético que através do meu campo eu estava criando, né? Através não do que eu queria, mas do que eu sentia, e muito do que eu sentia estava no meu inconsciente. Eu não tinha nem clareza do que estava no meu inconsciente. E hoje eu entendo que tudo que eu criei é porque estava dentro de mim, né? E aquilo estava, então, emanando. E aí eu criava e atraía mais daquelas coisas. Por quê, né? Hoje eu tenho clareza disso. Porque o universo, ele tem uma sabedoria, que é o de se regularizar. Então, o universo, ele vai colocar pessoas na nossa vida para nos trazer cura, sabe? E muitas das vezes vai ser sofrido pra gente, porque a gente não tem autoconhecimento, a gente não sabe quais são os nossos gatilhos, a gente não sabe os nossos medos, a gente não sabe os nossos traumas e dramas profundamente. E então todas essas pessoas que passam, elas acabam sendo predadores, algozes, né? Mas no fundo elas não são isso. Elas são pessoas que estão vindo através do meu campo, do que eu tô vibrando. E isso eu tô atraindo de uma certa sabedoria para me trazer a minha cura. Eu também não sabia disso. Então hoje eu sei, sou muito agradecida por saber isso, de poder encurtar o caminho de vocês, né? Porque eu quebrei muita cabeça até entender tudo isso e entender que o universo, né, o mundo não era um lugar perigoso, não era um lugar desafiador, não era um lugar de sofrimento como eu vivi a vida inteira. Hoje eu entendo que o universo, ele trabalha o tempo todo pra mim, pra você, né, pra nós. O universo não está contra nós, ele está a nosso favor. É porque a gente não tem entendimento disso. Então, o que as coisas foram aparecendo pra mim, né? E aí eu falei que queria voltar pra minha área. Foi muito desafiador, porque recomeçar mais uma vez, aos 44 anos, do zero, sem família pra apoiar, sem dinheiro. Eu tinha dinheiro pra ficar 3 meses. E eu falei, eu não quero saber, eu vou morar numa barraca de camping, qualquer coisa eu topo, menos essa vida que eu tô vivendo. De tão ruim que tava a minha vida, sabe? De tão infeliz que eu tava. E quanto mais eu estudava, mais eu via que quando eu mantinha aquela vida ali, mais eu tava criando disso. Então eu precisava, sabe, queimar a ponte. Porque eu não queria mais, sabe, ficar infeliz no meu trabalho, infeliz com as relações que eu tava tendo. E eu tomei uma atitude, assim, de um chega, sabe? Chega, acabou. Eu não quero mais criar isso. Sou eu que crio, agora eu vou ter que... Isso vai ter que acontecer na minha vida. E aí, assim, de fato, eu vi que sou eu que crio, porque as coisas começaram a mudar. Então eu resolvi voltar pra minha área, né? E eu continuava estudando e estudo, nunca mais a gente para, né? Então, eu continuava estudando e já tinha bastante conhecimento e eu fui fazendo essa mudança interna no meu emocional. Porque eu sabia que se eu criava minha vida através do que estava no meu campo, né, emanando aqui, então meu campo eletromagnético, se eu não olhasse para as minhas dores, para os meus traumas e meus dramas e não transmutasse isso, eu ia continuar atraindo isso para minha vida. Então eu foquei nesse primeiro ano na minha cura, sabe? Na minha cura. E aí eu ia me curando. E resolvi então que eu ia, né, ter o canal e gravar, e eu não sabia nem o que eu ia falar, não tinha noção sobre o que eu ia falar, porque eu queria falar sobre muitas coisas, então, tipo assim, nicho, direcionar, não tinha ideia. E foi uma grande dor, inclusive, escolher. Eu digo que a lei da atração me escolheu, porque eu era muito negativa, e ela me escolheu pra esfregar na minha cara, assim, sabe? Que eu atraía aquilo que eu vibrava. Então, eu sou muito grata, né, à lei da atração, porque ela me mostrou isso, né, que eu sou um imã atraindo pra minha vida o que tá dentro, né, então, o que tá fora é só um reflexo de como tá dentro. E aí eu comecei, então, pelo lugar que eu achei que era o mais inteligente, mais sábio, né, já que é por dentro, eu tô criando e tô vendo toda uma realidade, bora olhar pra dentro. E foi isso que eu fiz, né, e aí foram vindo muitas coisas pra mim, muitas coisas. Aí eu conheci, então assim, a história